Chat! Vamos falar então brevemente um pouquinho sobre este filme, O Fim da Rua. Fui ver na terça com o meu querido ceifeiro. E olha, a gente gostou. Não é tipo assim o melhor filme do mundo, mas sinceramente, pra quem não tava dando nada pro filme, achei um filme bem legal, bem interessante. Tem umas ceninhas de comédia. Me venderam o filme como uma coisinha mais de terror. De terror, realmente, ele não é. Ele tem sim uma temática mais de terror e tem bastante morte, mas tem muita piadinha também. Para aqueles que não viram o filme, um pequeno resumo. O filme se passa em 80 e é uma família, né? É um casal com 2 filhos, no mais novinho. Inclusive é o Sweet Tooth. Achei bonitinho ver ele ali. Eu não pensei que ele fosse fazer um filme agora ali. Eu só lembrava dele da série. Nunca tinha visto ele em algum outro lugar. Tem a Anne Hathaway como a mãe. E o Obi-Wan, que eu esqueci o nome do ator, como o pai. E uma guria aleatória que eu nunca vi em lugar nenhum como a filha mais velha. Mas aí ok, tem essa família. A gente começa a ver que tem alguns problemas familiares. O pai, ele não passa tanto tempo assim com a família. Ele tem que sair volta e meia pra ir entregar pizza. Ele é entregador de pizza. E a moça está escrevendo um livro. Que aparentemente é sobre ela, só que não. Só que sim. E do nada começa a acontecer umas coisas meio diferenciadas. Que vêm umas esferas luminosas e transportam dinossauros para aquela época ou transportam pedaços daquela época para a idade dos dinossauros. E uma dessas esferas foi gigante o suficiente para pegar todo o bairro e transportar para a idade dos dinossauros. E é interessante que eles vão. Isso eu gostei, tá? Essa parte eu gostei no caso de. Brisa, total. Porque não explica, né? Não explica. Mas o que eu gostei foi que eles demoraram para entender o que estava acontecendo. Na noite, né? Era 11 e pouca da noite, acho que 11h20, uma coisa assim. Eles são transportados para a Terra dos Dinossauros e acaba a luz. Eles ficam, ok, é um apagão. Ok, é um apagão. Daqui a pouquinho a luz volta. E eles escutam um grito no meio da noite. E o pai e a mãe vão verificar, vão ver o que era, não acham o que é. E pensam, tá, daqui a pouquinho a polícia vai dar um jeito. E passa mais um tempo, eles dormem tudo junto na sala, porque eles ficaram assustados, né? Achei interessante isso, da família dormir tudo juntinho. Acordam no dia seguinte, ainda nada de luz. Ok, vida que segue, vamos, né, fazendo as suas coisinhas, verificar como é que estão as coisas. A mulher vai ver a amiguinha dela, que é uma senhorinha que tava vendo o livro dela. A menina vai ir pro telhado, ler um livro. O guri, eu não lembro o que ele vai fazer da vida, e nem o pai. Vamos procurar o cachorro, o Mr. Black me lembrou aqui. E aí meio que cada um da família vai pra um lado, gente. Até que a gente começa a observar coisas estranhas acontecendo. E essa parte do filme, sinceramente, eu elogio, eu gostei. Eles começaram a fazer um suspensezinho. Tipo, a guria que tá no telhado, ela vê o vizinho da frente saindo de carro. Aí daqui a pouco ela ouve um barulho e entra. E a gente vê, só nós, os espectadores, vê o vizinho voltando, desesperado pra dentro de casa. Aí daqui a pouco a gente ouve uns barulhos. A guria vê algo que tá ali atrás da casa e não vê exatamente o que é. Então, chat, essa parte, pra mim, é muito elogio. Eu gostei muito disso. Tipo, a Anne Hathaway vai caminhando até a casa da senhorinha pra ver o livro dela. E aparece, tipo, um rabinho de dinossauro no fundo, um barulhinho, uma coisinha ou outra. Isso eu achei muito legal. E aí a gente percebe a primeira coisa. Vai ter morte pra Dedê. Ok, a mãe chega na casa da velhinha, e a velhinha já tá escancarada no chão, com uma arma do lado. Aí a mulher fica desesperada, pega. Tem cobra, tem cobra. Tem titanoboa, chat. A gente já vai chegar lá. E é muito legal ver que realmente o bicho, ele destroçou a porta. A porta tá destroçada de um jeito. Titanoboa mais de boa do mundo. Titanoboa super de boa, chat. Foi tranquila, na Muito paz, queridinha. O focinho dela é lindo. naturalzinha ali, vendo a dela. Exatamente, tá uma boa muito querida. Mas aí tá, aí a Anne Hathaway volta desesperada pra casa. Eu não lembro por que que o Obi-Wan e o Guri voltam desesperados também. Eu sei que eles viam alguma coisa, agora o que que era, não lembro. Ah, eles viam, eu não sei se é um Terror Bird ou se é um Velociraptor. Aí todo mundo volta desesperado pra casa, todo mundo começa a querer trancar a casa, a gente começa a barricar tudo. Mas aí o filme vai desenrolando, né? A gente vê vários vizinhos morrendo, sendo devorados. É bem gráfico, os bichos saem pulando todo mundo, arranca a cabeça, arranca braço, morde tudo. Eles começam a tentar pensar no que vão fazer, e eu gosto que não são aquela família que do nada assim, não, vamos estocar comida, vamos se preparar, vamos fazer. Isso é outra coisa que eu achei muito legal. Os pais não fazem ideia do que eles podem fazer. O pai da família, ele quer ser muito positivo. Não, a gente vai dar um jeito. Se isso aconteceu, a gente vai esperar que aconteça de novo e a gente volte ao normal. Tá tudo bem, a gente vai dar um jeito. E já a mãe da família, tipo, não, eu tô com medo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem água, o leite tá acabando, a comida. O que a gente vai fazer? Então, eu achei muito legal isso de ver que os personagens, primeiro que eles não concordam com as coisas, e eles não se planejam. Eles só, e agora? A gente senta e morre? O que vai ser da gente? Uma coisa interessante pra se desde o começo do filme, foi apresentado que o gurizinho tinha um crush, gostava de uma menina nova no bairro. A menina aparentemente mais velha, vizinha essa que vai aparecer bem mais tarde no filme. Mas aí o filme vai desenrolando, passa a primeira noite, e na primeira noite eles começam a ouvir o vizinho
que não gostava deles nem do cachorro deles, falava até que ia matar o cachorro. Do nada o cara enlouqueceu, foi pra cima do telhado e começou a querer dar tiro em dinossauro, em piteiro. As piteiros foram lá e mataram ele. Ele, tipo, aqui é minha casa, não sei o quê, caiu fora daqui, tentando dar tiro nos piteiros, piteiro. Lanchinho noturno. E pronto, morreu. Mas aí vai se passando um pouco tempo e a gente começa a entender um negócio. Que a mãe da família, na verdade, ela queria largar todo mundo. O livro dela era sobre uma mulher que pegava sua maleta amarela e ia sozinha embora. E a gente descobre também que o marido leu esse livro e que mesmo assim ele estava tentando continuar. Ele tinha perdido o emprego, estava fazendo uns bicos, não tinha contato para a esposa, mas estava tentando fazer de tudo para manter a família unida. Tem cenas bem interessantes, tema familiar, tem umas coisas mais pesadinhas, tem outras mais interessantes. Esse em si, o tema familiar, eu gostei, chat. Eu achei bem legal isso da mulher não ter mais essa gana pela família, não querer mais, tá sobrecarregada ou tá sentindo que tá sozinha e querer ir embora. Mas ao mesmo tempo também tem um marido que ele tá tentando fazer de tudo. Mas aí tá, vai passando ali, os dinossauros vão matando todo mundo. O casal vai por algum motivo que eu não lembro o que era. E o guri idiota vai procurar o cachorro sozinho. O guri pega um arco e flecha e sai pelo bairro pra procurar o cachorro. Aí a irmã vê isso e sai atrás do guri. E não avisa os pais, que estão ali no quarto do lado. Só tem burro nessa porra. A coisa mais maravilhosa é a minha VTube falando isso. No caso, os filhos são burros, mas os pais é de boa. Mas sai as crianças. Falei, se pelo menos os filhos parecessem crianças, não dois adolescentes normal, Exatamente. seria mais de boa. Mas não, o moleque parece um adolescente, parece ter 14, 15, sei lá, tá ligado? Parece que eles poderiam pensar, tipo, poxa, não vou sair sozinho com um monte de dinossauro lá fora pra catar meu cachorro com 3 flechas e um arquinho que eu mal sei usar, né? Não, e de novo, isso seria de boa. Se eles parecessem crianças de 8 anos de idade, 10, beleza. Aí eu aceitava tranquilaço essa cena. Mas não, com aquela cara de 14, 15, 16. Ah, tá de sacanagem, né? Mas aí saem os dois famigerados, a mãe vai procurar a filha no quarto, não acha a filha, começa a entrar em desespero, vai procurar o filho, não acha o filho e fica, cara, nossas crianças saíram, vamos sair correndo atrás dela. Aí a mulher se equipa com uma espingarda, o cara pega uma marreta e vai os dois atrás das crianças desgraçadas, quer dizer, dos 2 filhos, pra tentar achar os moleques vivos, no mínimo, né? E trombam com adivinha quem? Trombam com um alossauro, a gente tá chutando com alossauro, com um alossauro, chat, os pais quase que vão de base. Alossauro esse que, sinceramente, eu vou elogiar. Ele era felpudinho, não gosto muito de dinossauro felpudinho. Mas eu vou elogiar, chat, os dinossauros desse filme, eles não são bonitinhos. Eu digo assim, tipo, os do parque, tão fofinho, tão com skincare, tão direitinhos. Os desse filme, o que tem cicatriz. Esse alossauro tá com a boca toda torta pro lado, todo estrupiado, todo errado, todo arranhado. Sério, isso eu achei muito legal. Os dinossauros são tão bonitinhos, eles realmente estão vividos, digamos assim. Aí tá, os pais conseguem ali enfiar o carro dentro de uma casa. Ou melhor, o alossauro enfia o carro deles dentro de uma casa. E eles saem aparentemente vivos. Um gato acaba pagando o pato. Tem um gatinho na cena, o gato vai de base, chat. Nisso as crianças acabam achando a vizinha que o guri tava afim. Tem um bicho felpudo parecendo um terror bird pulando pra cima dela. O guri tenta acertar as 2 flechas, erra tudo. E a irmã dele vai lá com uma faca, enfia na coxinha do bichinho. E o bichinho sai tristinho e eles salvam a guria. Mas aí fica de dia, o casal ainda tá desesperado correndo atrás das crianças. E acha as crianças numa casa que elas foram se abrigar lá. Esse filhotes, fiquem aí, que agora a gente vai partir pra cima do alossauro. O alossauro sai correndo atrás deles, tentam meio que dar uma enganada. E a mulher até dá uns tiros no alossauro e tudo mais. O alossauro vai pra cima dela. Ela consegue correr até uma sacada, uma varanda, né? Uma varanda. O alossauro não consegue morder ela. Aí vem o pai, nosso querido Obi-Wan, com a marreta, chama a atenção do alossauro, porque ele pega e bate na canelinha do alossauro. O alossauro vira indignado, ali, o que tu quer, cara? O pai da família me acerta uma marretada na fuça do alossauro, o bicho vai a nocaute. Eu e o Marcos tipo, não, peraí. O cara nocauteou o alossauro. Eu só perdoei do que acontece a seguir. A cena a seguir a gente perdoa. O bicho cai, e daí o cara fica, oh meu Deus, mulher, tu tá bem, não sei o que. O alossauro levanta e pega o cara pela perna e taca pros lados, como se fosse o Hulk ali, Deus fraco. Lembrando que o cara é o pai da família, o Obi-Wan. Tá? É o pai da família, é o principal ali, tá? É um dos principais. Daqui a pouco ele tá com o cara no chão, o cara tá sem perna, todo torto no chão, berrando desesperado. A gente fica, meu Deus, como é que vão tirar ele dali? Dá 2 segundos, o alossauro engole ele. Engole não, bota a boca. Começa a mastigar o Obi-Wan na frente dos filhos. Aí ele engole. Chat, as cenas... Eu fiquei em choque. Eu olhei pra ele, porra, Jurassic Park nunca faria. Nunca teria coragem. Nunca.
Nunca. Gente, sério, a mãe ficou com aquela cara de pânico, as crianças estão vendo tudo e a gente também tava tipo, como é que é? E só dá a mãe, tipo, empurrando os filhos, falando, não olha, vamos embora. E o Alossauro ali continuando mastigando, fazendo o lanchinho dele. Ah, perdão, Mr. Black. Esqueci a parte boa. Chat, vamos pausar um pouquinho essa parte aí, já continuo, tá? Antes disso, teve uma cena fofinha, porque deu um estouro de debandada, o pai se refugiou junto com a mãe dentro de um carro, eles tiveram uma cena fofinha, eles começaram a acariciar o rosto um do outro, não se beijaram, só acariciaram o rosto um do outro, e parecia uma despedida mesmo. Foi uma cena bem legal, eu gostei. Eles estavam, ok, a gente vai morrer, os bichos vão terminar de esmagar o carro, e é isso, obrigada por tudo. E eles ficam acariciando o rostinho um do outro, só que acabam ficando vivos. Yay! Aí tava acontecendo outras coisas, vão caminhando pela rua, ainda procurando as crianças, antes de achar as crianças, tá, chat? Vão caminhando pela rua, até que acontece uma cena. E primeiro eu achei, poxa, muito tosca, desnecessário. Mas pior que trouxe um momentinho fofinho. Coito, exatamente. E não foi coito do casal. Eles estão passando pela rua e tem dois brontossauro se pegando. A fêmea brontossauro tá apoiadinha com as patinhas numa casa, com a cabecinha assim deitadinha na casa. E tá o senhor brontossauro atrás dela. E eles estão ali, né? Aí a mãe, olha pro pai e fala assim, querido, fica ali na frente deles pra tirar uma Polaroid. Quê? Mulher? Não, eu quero guardar essa recordação. Vamos lá, vamos fazer isso. Aí vai lá o cara, bota a marreta no ombro, sorri. E a moça tira uma Polaroid, tira uma fotinho. Sim, a última foto dele em vida foi isso. É que, tipo, por mais tosco que pareça, o legal foi ver a mãe se reaproximando do pai. Você gostou da cena dos dinossauros, querido? Eu achei ela genial pra caralho, pra falar a verdade. Olha, Eu achei que foi uma surpresa, um negócio inusitado, mas extremamente comum na natureza. E era um momento de alívio que aquele casal tava precisando muito. Tanto é que a melhor reação foi uma risada genuína, daquela tensão toda, aquela morte, aquele perigo, aquela tortura psicológica. De repente, caralho, dois broncosauros fudendo. Aí eles começam a rir, uma risada muito sincera, sabe? Então eu achei isso um momento genuinamente assim. Quem diria que usariam dois dinossauros fudendo pra fazer uma cena genuinamente fofa, genuinamente bonita? então... o Marcos achou o momento um pouquinho mais interessante por isso, né? Por ser um alívio cômico ao mesmo tempo que um alívio para os próprios personagens. E eu achei uma cena muito fofinha que o casal se reaproximou. Com todas essas mortes, com toda essa loucura, com os filhos desaparecidos, eles conseguiram... Poxa, vamos fazer uma palhaçada aqui, vamos aproveitar esse momento de palhaço. Aí tá, voltando, nosso Obi-Wan foi de base, foi mastigado pelo Alossauro, e é uma cena muito tensa. Aí a mãe consegue pegar as crianças, começa a voltar pra casa, cada um deles ainda tá no seu próprio luto, no seu próprio momento. E aí que a gente percebe uma coisa. Vai a vizinha, a crushzinha do menino, pro quarto da irmã mais velha, e elas começam a se consolar. Aí eu já fiquei, opa, peraí. E daí o gurizinho vai até o quarto da irmã, abre um pouquinho a porta pra meio que participar ali e fica, opa, não vou interromper. Então a gente fica naquela de, ué, pera, não era pra ficar com o gurizinho? Vai sendo de maneira sutil, tá, chat? Mas eu não gostei porque o filme apresentou é a crush do menininho. Ok, o menininho vai ter a namoradinha dele e vai querer proteger e tudo. E não, virou a crush da irmã. Neste momento, chat, a gente vê entrando na casa, pelo quarto da frente do guri, uma titanoboa absurdamente gigantesca. E ninguém vê. A cobra começa a passar pela casa inteira. E ninguém vê aquela desgraça. E a cobra não faz um pio. A cena toda é silenciosa. E tá ali a cobra passando. E daí começa a focar na mãe de costas e a cobra chegando bem devagar, abrindo bem o bocão pra engolir a mãe. Nisso, o guri, nosso querido Sweet Tooth, abre a porta, vê que tem um corpo de um bicho ali e dá uma flechada. Uma flechada ou uma facada que ele dá? Não lembro. Dá uma flechada. A única flecha que ele acerta o filme inteiro porque tá na cara dele ali. Ele basicamente só atira pra baixo. O que eu achei maravilhoso que foi bem realista, com um imbecil como aquele que supostamente é pra ser uma criança. Não parece criança, mas é pra ser uma criança teoricamente, né? Então faz sentido só aquela flechada ele acertar, tá ligado? Sim, que ele erra todas as outras, chat. Ele tenta de tudo, ele não acertava nada, tadinho. Mas achei legal que essa aí tava embaixo do nariz. Ele acerta. E a cobra começa a se revirar inteira dentro da casa. A mãe entra em pânico. A gente começa a se debater e começa a voltar pra tentar matar o guri, digamos assim. Pra tipo, o que me cutucou aí? Eu vou matar esse desgraçado. E outra cena que eu achei bem louvável, muito boa. A mãe ouve os gritos das crianças que estão no segundo andar, que é a casa de 2 andares. E ela pega uma faca e começa desesperadamente a esfaquear o corpo da cobra
cobra que continua subindo as escadas. Eu achei a cena muito boa, porque ela só ouvia os gritos. Ela não sabia se a criança estava morrendo, se as crianças estavam bem. E o guri dentro do quarto e a cobra querendo quebrar a porta pra entrar no quarto com ele. E ela esfaqueando a cobra sem parar. Até que o grito do guri para e ela só desiste e começa a chorar. Cai no chão e começa a chorar. Chat, eu achei essa cena muito boa. Foi tipo, ok, ele parou de... Morreu, meu filho morreu. E na verdade, não, a cobra, de ser tanto esfaqueada, ela voltou pela janela e foi embora. Aí o gurizinho vai meio que perguntando e a mãe parece que recobra a consciência e daí corre, abraça as crianças. Tá tudo bem, nossa, tá tudo bem. Ai, que bom, que bom. Por isso que eu digo assim, o filme ele tem nuances de, piadinha, umas coisinhas meio... Mas também tem cenas que são, pra mim, tão bem feitas, que tiveram uma profundidade... Nath, eu arrepiei nessa cena de que ela só desiste. O guri parou de gritar, nossa, morreu, morreu. Aí tá, eles entendem, ok, nós temos que achar essas esferas de luz e voltar pro nosso mundo. Eles conseguem entender isso, eles, ok, percebemos isso, é assim que a gente vai voltar. Mas eles sobem no telhado e descobrem onde tem uma esfera luminosa. Na bibliotecária, vamos na casa da bibliotecária porque lá tem a esfera, a gente vai conseguir pular de volta. Beleza, é nóis, vamos lá. Eles vão até a casa da bibliotecária. A coitada da mulher tá com a espingarda dentro de um quarto fechado. O marido dela tá sendo devorado por um... Não é um sarco. É um crocodilinho menor que o sarco, aquele que pula. Eles vão até o telhado, veem a bolha e a bolha tem um tempo. Ela some e volta, some e volta, some e volta. E eles conseguem ver através da bolha. A cidade deles tá lá. O bairro deles tá lá. E daí a vizinha Crush se atira primeiro. Pra que ir um por um? Todo mundo se atira de mão dada e pronto. Feliz. Não, mas quer ir um por um. Ok, saltou, ó, deu bom. E vai ser o próximo. O gurizinho vai ser o próximo? Ok. Nosso... Eu gosto que a vizinha não tem nome. O nome dela é Vizinha Crush. A vizinha Crush. É a única função narrativa dela, tá ligado? Ser a Crush. Exatamente. Mas aí tá, a vizinha Crush passa. E o gurizinho Sweet Tooth. Ah, tá. Agora é minha vez. Chat. Eu já tava assim pro Marcos, quer ver que a bolha vai sumir e o guri vai ser partido ao meio, o guri vai morrer. Aí, no que ele vai pular, a bolha some. Ele não é fatiado, mas, gente, ele despenca do terceiro andar da casa. E a perna dele faz crack. A gente pensa, ok, morreu, Sweet Tooth. Aí a mãe e a irmã descem desesperada a escada, o guri começa a ser mastigado por um pterodátilo, e aí aparece o famigerado do cachorro. E o cachorro se gruda no pterodátilo pra salvar o guri. Aí tá, eles voltam pra dentro da casa, o cachorro, o guri com meia perna. Quer dizer, tá com a perna inteira, tá chato, só tá quebradinho. E nisso vem um monte de gumigu ali tentar matar a família. E aí sai a vizinha, obedece, você não vai tocar neles, e começa a dar o tiro nos gumigu. E aí vem um gumigu e mata a vizinha. Ok, daí a família sobe no telhado de novo. Aí a mãe assim, vamos todo mundo junto? Vamos pular todo mundo junto? E fica, aê, né? Poxa, agora sim. Vamos contar o tempo certinho da bolha e pular todo mundo junto. Boa. Aí, finalmente, pula todo mundo junto, inclusive o cachorro. E eles voltam, entre aspas, pro tempo deles. E ele, a gente tá vivo. Ei, a gente voltou, ei, se abraça, não sei o quê. Daqui a pouco a mãe percebe que tem alguma coisa escorregando do bolso da calça. Ela pega e chat, de novo. Uma cena que parecia bobinha ou tosca. Ela vê que do bolso da calça dela tá saindo a foto Polaroid do marido dela. E chat, de novo, a cena dá uma pesada. Que dela percebe, poxa, a gente se salvou, mas ele ficou lá. Ele morreu. E ela fica ali no meio da chuva, desesperada, chorando, abraçando a foto, beijando. E de novo a cena fica muito tensa. A vizinha Crush aparece do nada, tipo, tô bem, ê! Aí as meninas se abraçam e o gurizinho... perdi pra minha irmã. Poxa vida, tá bom, perdi. Aí tá, eles começam a querer voltar pra casa e percebem o seguinte, chat. Eles não estão exatamente no tempo deles. Eles estão 20 minutos antes. 20 minutos antes daquela bolha vir e pegar todo o bairro deles e transportar pro passado. E daí que a mãe tem uma jogada muito boa. Ela sai correndo pra um orelhão. Você sabe o que é um orelhão? Nisso que ela sai correndo no telefone público, a menina Crush sai correndo. Ai, eu vou salvar minha família, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí a guriazinha tenta parar ela e a mãe dela fica, não, deixa a guria. Aí ela vai pro telefone público e telefona. Eles ficam sentadinhos ali, né, no telefone. Tati, daqui a pouco, chega o carrinho de pizza do marido dela. Tava chovendo um monte. O marido sai, todo acanhadinho, com chuva, carregando a pizza na mão pra entregar pra aquela casa. E eles saem tudo correndo pra abraçar o marido. É muito bonitinho. Ele fica, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Ele, a gente te ama, pai, a gente te ama. Aí a mulher, eu te amo, não sei o que, dá abracinho. E ele fica, eu também amo vocês, mas por que vocês estão aqui? O que tá acontecendo? Pior que, por um lado, poxa, não tiveram a coragem de manter ele morto, a família ficar quebrada, mas, né, essas coisas assim. E a VTube foi de base, voltou. Pois é, não teve consequências. Isso, por um lado, também, Mr. Black, eu concordo contigo. Fiquei, putz, mas... chegou ele, chat, vamos lá. Fale. Eu discordo. Primeiramente,
Vamos lá. Deixa eu Primeiramente... só botar um parênteses aqui pra não dizer que eu te copiei. Tati, eu também discordo, tá? Eu pensei nisso, zero consequências, mas eu fiquei Tá, quer dividida, falar você mas primeiro, gostei. depois eu falo a minha opinião? Eu primeiro tive isso de, poxa, só que a cena foi tão fofinha, eu gostei tanto daquela família se reencontrando, sabe? De um jeito tão belo. Eu fiquei, que bom que eles ficaram juntos. Não ficaram quebrados daquela maneira. Pode vir, querido. Eu discordo por vários motivos. Primeiramente, a parada da viagem no tempo faz todo sentido, narrativamente falando, porque tava toda uma instabilidade temporal. Então, esse não foi um negócio que veio do nada, Deus Ex Machina, caralho, forçação de roteiro. Não, fez sentido total. Ah, mas não tiveram coragem de... Eu acho que não é um argumento muito bom quando o filme teve total coragem de botar o pai sendo devorado na frente dos filhos da mulher. Devorado e engolido. Então, por essa dose de trauma, já é sim uma consequência pesadíssima, sabe? Então, eu não acho que dá pra gente um final de alívio e de amor, tá ligado? Apaga totalmente a consequência. Nossa, tiveram 0 bolas. O pai foi devorado na frente dos filhos lentamente. A mãe demorou meia hora pra falar pros filhos olhar pro outro lado, porque a mãe também tava desesperada, Em choque. em choque, observando o marido que ela ama sendo devorado na frente dela. Hambúrguer de alossauro na frente dos filhos da mulher, sabe? Então, 0 bolas não é. 0 coragem não é, não. Pera lá. 0 consequência também não. E, tipo assim, também não acho que é 0 coragem, porque mostrou o bairro inteiro morrendo sendo morto, tá ligado? Geral morrendo com muita dor sendo devorado. O bairro inteiro morreu, saca? Uma porrada de família, criança, gente inocente, foi de base. Foram devorados e mortos. E outra coisa, eu ainda fiquei em dúvida se não morreu mais de 90% mesmo assim, porque quando ela volta no tempo, ela consegue avisar, ela consegue salvar o marido, beleza, consegue ligar pra alguns vizinhos. Consegue ligar para 3 vizinhos. E aí eu te pergunto, querida, ela salva todo mundo? Não, né? Eu acho que ela só salva quem ela... Pois quem é, ela só mostrou... tinha proximidade com eles, só sabia o telefone deles. Exato, mostrou alguns vizinhos que ela conseguiu salvar. Até porque, quem é que vai acreditar? A pessoa te liga de madrugada, sai da sua casa agora. Sai da sua casa agora. Sai do bairro agora. Senão você vai morrer. Quem é que acredita nisso? Sim. Ela teve a cagada de mais 3 pessoas acreditarem. Exatamente. O tom de voz dela foi bem convincente. Então, de qualquer maneira, continuou com uma galera morrendo. Então não foi 0 consequência. Uma galera morreu. Sim, até aparece depois, mais pro finalzinho do filme, a velhinha, né? Aquela primeira que a gente vê morrer lá e tudo mais, que tava ajudando ela com o livro e tudo, falando. Eu não sabia o que fazer. Eu só acreditei porque tinha pânico na voz dela. E ela me salvou. Ela conseguiu salvar tanto a velhinha, quanto a bibliotecária com o marido. E o vizinho chato que morreu pros peteiros. Até o vizinho chato ela salvou. E uma coisa que eu achei interessante é que, ok, acontece ali, né? Eles veem a esfera vindo e levando o bairro inteiro embora. Daí o pai fica, que é isso, meu Deus? E não fica um buraco, eu pensei que ia ficar uma cratera no lugar. Mas não, eles trocam. Aí vem um pedaço do mundo dos dinossauros pra ali. Aí tem toda aquela coisa, o governo fechou a área, começou a capturar os bichos, matar outros. Mas daí termina mais ou menos com esse noticiário. A família agora tá junto, né? Tá em outra casa, tá em outro bairro. Tá passando isso na TV, de que ela ligou pras pessoas. Passa 2 ou 3 anos por aí. E daí a gente começa a acompanhar umas fotos de família. A família agora tá unida de novo. Aparece o gurizinho, o suitufo, com uma namoradinha loira na parede. E daí aparece na parede, que eu falei pro Marcos, eu achei bem fofinho, a foto Polaroid do marido posando em frente ao casal de dinossauros. Aí o filme termina com focando uma janela e tá a família no quintal fazendo churrasco juntos. E a crush e a irmã de mão dada, assim, meio timidazinhas. E aí acaba assim, com a família toda juntinha. Eu não sei que tipo de paradoxo temporal é esse, mas essa família do passado ficou sem o pai. E o pai é o primeiro a fechar a porta pra todo mundo não morrer. Então, acho que a família do passado tudo morreu. Mas o que importa no presente tá geral vivo. Então que se foda o do passado. Que se foda essa linha temporal, não é a minha. Meu Deus. É isso, chat. É isso. Dito esse final horrível. Não, eu gostei do filme. Realmente, o final com a irmã me incomodou. Eu não curti muito. Eu achei um pouquinho forçado do nada. Porque elas se conheceram durante um dia. E a irmã tava, oh, não deixa minha crush ir. Não posso. Criatura. Eu conheci ela um dia. Já virou super crush. E você já quer dar sua vida por essa guria. O teu irmão tava querendo traçar ela já fazia semanas. Alma gêmea. Uhum. Bate coração, as metades Da laranja. 2 amantes, 2 irmãos.
Gêmeo, né, mano? Os caras Não, mas é é. irmão, tá ligado? Pedro e Wanda. Ai, não! Não é esse! Precisava cumprir a cota de LGBT da rapaziada. Ah, poxa. Ai, chat, mas foi só isso que me incomodou um pouquinho. Que eu achei meio nada a ver. Mas pelo menos mostraram ali, através das fotos, que o irmão conseguiu uma namoradinha. Eu até pensei que, tipo assim, pô, se fosse pra botar uma cota LGBT, que já, em vez de ter 2 irmãos, que não colocou então a irmã já tendo já uma namoradinha, e a namoradinha é importante na história. Pois Seria 1000 vezes melhor pra desenvolver as personagens do casal, tá ligado? Ou o contrário, o irmão tendo um namoradinho, não sei, tá ligado? Pra fazer isso. Porque ficou só 0 desenvolvimento, só ocupou tempo de tela e não serviu de nada. É tipo assim, o plot do irmãozinho corno. É isso! É só isso! Tipo assim, caralho! A gente não shippa o casal, chat, da irmã. A gente só fica assim, poxa, o gurizinho foi logrado pela própria irmã. Então, podiam até ter aproveitado isso sinceramente. Os pais... Ah, era anos 80. Era anos 80. Então isso faz sentido. Mas aí ficou um pouquinho mais forçado, que era pro pai ser homofóbico. E a mãe também. Que horror, meu avô. Eu tentando ser fofa. Tô zoando, mas... Quer dizer, mais ou menos, naquela época ali... Não, naquela época não teria isso, não. E eles ainda por cima super de boa. Até podia ter, mas depende da família. O gurizinho nem estranhou, ele só ficou tipo, ah, tá, minha irmã vai pegar, tudo bem. Como assim? Mas, tipo, não cabe ali. Não precisava. Agora eu ia pensar um pouquinho aqui, tá ligado? Mesmo que fosse nos anos 80, na verdade isso podia dar um plot mais legal ainda, sabe? Podia ter um plot justamente de, sei lá, vamos supor que fosse realmente a irmã que tem uma namoradinha, né? A vizinha crush, só que agora a vizinha crush não é só a vizinha crush, é uma personagem realmente importante, seria muito mais interessante. E poderia ser legal, e poderia dar justamente um plot da mãe conversando com a filha, querendo convencer ela a largar o namoro, não porque ele é homofóbico, mas com medo da filha sofrer preconceito pra caralho, sabe? Daria um plot interessante da mãe aprender a apoiar o relacionamento, apesar dos medos do mundo. Eu não sei se tu falou sobre isso, mas uma das coisas mais legais desse filme, uma das coisas mais maneiras, rapaziada, é que não é só um filme de dinossauro, é um filme de família. Falei bastante. É muito bom, eu adorei o filme, bom pra caralho. E tipo, daria um plot muito legal, porque em muitos locais, sabe, os pais não são homofóbicos, tá ligado? Só que eles têm medo que o filho sofra muito por ser gay. Sim. Então isso é um plot interessante, de negar a identidade do filho, não porque você não pode ser assim, mas por medo da violência que ele pode vir a sofrer, a rejeição da sociedade, os caralho, e eventualmente entender que, tipo assim, foda-se a sociedade, tem que apoiar meu filho. Sabe, seria interessante. Teria sido um plot muito mais legal. Porra, Hollywood, me contrata, cara! Mas, chat, num geral, sobre o filme, acho que era isso. O filme que, sinceramente, eu gostei bastante. Eu tava falando até pro Marcos ontem, que eu tava vendo uns reviews, que o pessoal pegou e disse, não, é pro woke, lixo de filme, pro woke. Para um pouquinho de olhar a crushzinha aleatória e a irmãzinha, e olha o enredo do filme. Olha a família, olha o tema familiar, olha tudo que eles passaram. Olha esses dinossauro lindo, tudo estrupiado, virado do avesso. Eu também não gosto de woke. Não gosto quando substitui o personagem, não gosto quando enfiam um LGBT do nada ali. Mas pra mim, esse filme é muito mais do que só a namoradinha aleatória e a irmã. E também falaram, nossa, a mãe é super hiper poderosa. O pai deu um nocaute num alossauro. Então, poxa, e morreu protegendo a família. Com uma marreta. O maluco é bravo. Mas sério, pra mim, assim, tem uma coisinha ou outra que incomoda no filme, sim. Não é, meu Deus, é o melhor filme de todo... Não, mas é um filme bom. É um filme que eu não tava esperando nada e me entregou bastante até. Gostei, saí faceira, mas eu dou um 7,5 pro filme. Achei que foi um filme bem divertido, bem interessante, emocionante, até desesperador. Bem bobinho em algumas partes, mas gostei, 7,5. Você do YouTube, por favor, deixa um likezinho, um comentário se possível. Fala aí o que achou do filme, se achou realmente ruim, se achou woke, se achou nada a ver, se achou legal, se curtiu também que nem a gente. Muito obrigada e até mais.